crente pode comer galinha da macumba? Sim ou não? Não é esse o tema da pregação, não, fique em paz, tá? Mas nós tivemos esse debate lá no grupo hoje que eu coloquei, porque vai tratar basicamente disso, né, de carnes sacrificada a ídolos. E vamos ver de fato o que a Escritura diz. Põe o tema ali, por favor. Cristão pode comer de tudo? Vamos ler? Pode acompanhar comigo? Atos 15, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Verso 23. E por intermédio deles mandaram esta carta: os apóstolos, os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns dos nossos, os quais não enviamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo-vos a mente, pareceu-nos bem, tendo chegado ao acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a sua vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também vos anunciarão as mesmas coisas de viva voz, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas necessárias. E o versículo 29 que ele vai dizer, eu vou falar no decorrer da pregação. Olha para cá, por favor. Os irmãos precisam primeiro lembrar aqui qual era o contexto. Certos homens foram de Jerusalém a Antioquia e começaram a colocar doutrinas duvidosas, estranhas, aquilo que os apóstolos pregavam. Eles começaram a dizer para os cristãos gentios de Antioquia, que tinham acabado de se converter, que a fé em Jesus Cristo era primordial para a salvação, mas também era necessário mais alguma coisa. No caso, eles vão falar ali a respeito da circuncisão e também da dieta, basicamente ali, aquilo que diz em Levítico 17, 18. Então, Paulo e Barnabé ficam extremamente furiosos, não aceitam esse tipo de coisa e brigam feio, dizendo, não, vocês não vão dizer isso. Eles se levantam, de fato, contra aquelas pessoas para dizer, não vamos aceitar este absurdo. Ou seja, eles lutam por aquilo que eles acreditavam ser verdade. Então, diz a Escritura que eles vão até Jerusalém, até onde estavam os apóstolos, Pedro, Tiago e os demais. Lá tem o primeiro concílio da igreja para deliberar a respeito deste assunto. É necessário que, de fato, um gentio, quando se converte, ele adote todos os hábitos do judaísmo, se torne judeu, para depois se tornar cristão, que ele siga as dietas, que eles guardem os sábados, que eles não comam carne de porco e tantas outras coisas. Este era o imbróglio que eles estavam. E foi formado o primeiro concílio aqui justamente para debater a respeito dessas coisas. E a semana passada eu disse basicamente como foi o concílio. Diz a Escritura que Pedro toma a palavra, diz o seu ponto de vista. Depois, diz a Escritura que Paulo e Barnabé testemunham aquilo que Deus fez através da vida deles, no decorrer. E por último, Tiago, o irmão de Jesus Cristo, ele vem e dá a base bíblica para ratificar aquilo que eles falariam aqui nesta passagem, né? Então, pode ver, Pedro fala, é testemunhado, mas a doutrina vem de fato quando alguém traz uma base bíblica para resolver a respeito daquele assunto. E o que nós aprendemos disso tudo? Primeiro que os concílios, eles têm autoridade na igreja se eles estiverem de acordo com as Escrituras. Porque concílio que não tem base na Bíblia, de nada serve, ou pelo menos não deveria valer de nada. Veja se não é assim que funciona. Aqui, Pedro fala, Paulo e Barnabé testemunham, e Tiago vem dar uma base bíblica, citando Amós capítulo 9, como eu disse na última pregação. E aí então, eles chegam a um consenso e passam às demais igrejas. O catolicismo romano não funciona desse jeito. No catolicismo romano há 4 dogmas em relação a Maria. 2 foram formados via concílio, e outros 2 via bula papal. Não foi nem concílio, foi só o Papa mesmo escrevendo. Foi isso que aconteceu. Ou seja, aqueles dogmas marianos de perpétua virgindade, Maria mãe de Deus, assunção corpórea ao céu e Maria concebida sem pecado, o certo seria o concílio católico ver onde a Escritura dá o amparo para essas coisas. E não há. 2 concílios, sem base bíblica,
e 2 bulas papais com menos base bíblica ainda. Ou seja, teoricamente e até na prática, não existem esses concílios, esses dogmas. Para nada servem, porque eles não seguiram o modelo aqui de Atos capítulo 15, né? Não deram a base bíblica para isso. E não só isso, né? Até o Concílio Vaticano I declara a infalibilidade papal. Um papa declarou que os papas seriam infalíveis. Olha o absurdo. Como assim, pastor? Infalível. Exatamente. Eles dizem que quando o papa fala ex cátedra, da sua autoridade papal, ele é inerrante, infalível. E eles dizem que Pedro, que foi o primeiro papa, nós sabemos que é mentira, porque eu disse na pregação passada, não há sucessão apostólica, por isso que nós vemos a reunião aqui de apóstolos e presbíteros, porque os presbíteros, eles de fato lideraram a igreja, assim que os apóstolos morreram, mas ainda que Pedro fosse o primeiro papa, ora, para o papa ser infalível, o primeiro também teria que ser infalível. E se tem alguém orelhudo, foi Pedro, pelo amor de Deus. Pedro, quando era para ser paciente, cortou a orelha do soldado, e cortou porque era ruim de mira. Ele deve ter mirado na cabeça do cara, errou. Você acha que eu vou arrancar a orelha só para você aprender? De jeito nenhum, errou. Pedro, ele vai andar sobre as águas e afunda. Pedro era todo esquentadinho, todo falho, como assim? Então, é mais de fato uma prova de que esses concílios de nada valem, não há base bíblica para isso. E olha o absurdo, né? Dizer que aquilo que o Papa fala, quando o Papa fala, ele é inerrante. Aí, eu só peguei 2 matérias aqui, põe ali a primeira, por favor. Papa Francisco, atualmente, né, dá cada declaração que ajuda a gente na pregação até. G1, Papa diz que a igreja deve ser aberta a LGBTQIA+, mas há regras. Ou seja, a igreja vai aceitar, mas não é bagunça não. Vamos colocar umas regras aqui. Põe o Estado de Minas. Papa envia carta a padre pró-LGBT. Jesus era próximo de todos. Chefe da Igreja Católica escreveu ao padre James Martin que quando superamos as barreiras, percebemos que há mais do que nos une, é o que nos separa. Como assim? Ele envia uma carta para um padre que defende uma comunidade LGBT dentro da igreja, para dizer que de fato há mais coisas que nos unem. E é o Papa infalível, segundo a Igreja Católica. Se você ler Romanos capítulo 1, você já destrói tudo isso que o Papa falou. Então, você consegue perceber a importância, como eu disse na última pregação, de olharmos para este primeiro concílio da igreja e tê-lo como base para as coisas que nós faremos também hoje, 2000 e tantos anos depois? Isso aqui é fundamental para mim e para você. Eu quero passar então alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor. O primeiro é o seguinte. A primeira coisa que nós vemos aqui é uma decisão colegiada. Por que isso? Qual era o grande objetivo desse concílio aqui em Jerusalém? Era preservar a unidade da igreja. Era para que o povo continuasse unido. Por isso que no verso 22 vai dizer assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. Você percebeu aqui que não foi um homem tomando uma decisão? Mas foi um colegiado. Pedro falou, Paulo e Barnabé testemunharam, nós vemos Tiago citando base bíblica, nós vemos a igreja concordando com eles. Então, é assim que funcionam as coisas. Esta é a base que nós temos. Presbíteros ao lado dos apóstolos, porque, como eu disse, eles seriam a futura liderança da igreja. E o grande objetivo deles aqui era que, logo no início da igreja, não houvesse uma cisão, não houvesse uma divisão, porque haviam os cristãos gentios que haviam se convertido e haviam aqueles que eram do judaísmo, que também haviam se convertido, só que não havia um ponto em comum entre eles, estava havendo divergências, estava difícil para ter comunhão uns com os outros. Então eles dão um jeito de, olha, como que nós podemos resolver essa questão aqui? Não podemos dividir a igreja, fazer a igreja cristã dos judeus e igreja cristã dos gentios. Eles devem ser uma única igreja. Todavia, para que houvesse essa comunhão, algo deveria ser feito. E você deve lembrar que qual era o contexto dos judeus. Eles vinham de uma observância quase que irrestrita à lei de Moisés. Eles eram extremamente meticulosos com tudo aquilo que dizia a Escritura. Tudo que eles escolhiam, eles fracionavam em 10 a 10ª parte, é para Deus. A forma de lavar a mão antes de comer, eles faziam adequadamente, segundo a Escritura.
tantos passos podia caminhar no sábado, eles faziam, soltavam os bois, tudo que a lei de Moisés dizia, aqueles homens cumpriam. Agora imagina, esses homens que eram extremamente meticulosos em relação à lei de Moisés, em relação à comida, coisas impuras, eles eram extremamente meticulosos. Aí então, tem um culto, imagina que você que é a nossa igreja, aqui está os judeus, o pessoal que quer nem saber de carne de porco, toicinho, x-bacon, abominação para eles. Mas tem o povo carnívoro desse lado aqui, adora panceta, bisteca. Você imagina, acaba o culto, daí pessoal, acende a churrasqueira ali, daí passa um pouquinho e já chega o Vinícius aqui com um pedação de contra-filé suíno. O pessoal desse lado surta. O quê? Herege! Porque não entrava na cabeça do povo. Como assim? A vida inteira nós somos contra essas coisas, e vocês estão dizendo que é normal comer esse tipo de coisa, fazer esse tipo de coisa. Não, aqui não dá não. Imagina, não ia ter confraternização, ia ter porrada. Ia acabar as coisas, ia ser briga atrás de briga. Então, eles chegam ao veredito, a decisão é tomada, eles escrevem, documentam a decisão por carta, enviam homens para levar essa carta, e eu acho que eu li aqui, versículo 23, leia comigo de novo, rapidamente. E por intermédio deles, mandaram esta carta, e aqui, a introdução da carta, os apóstolos e irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Percebeu que a carta aqui é um pouco diferente do estilo da carta moderna que nós temos. Hoje nós escrevemos a carta e a assinatura de quem escreve é embaixo, Eles não geram em cima. Aos fulanos, quem está escrevendo? Eu. E eu acho que era até mais justo, porque lembra que antigamente era pergaminho que se desenrolava? Você imagina, você lê a carta inteira, daí você chega lá embaixo, nossa, não era para mim. Porque você viu a perda de tempo que seria, Então já tem ali no comecinho, é para mim, beleza, eu leio. Então, ele diz basicamente isso daqui, e aqueles homens, eles foram a Jerusalém, e olha que interessante no verso 24. Desde que soubemos que alguns dos nossos, os quais não enviamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo-vos a mente, eles fazem questão de expor aqueles homens que estavam introduzindo doutrinas falsas na igreja. Olha, eles saíram daqui, mas saíram sem autorização de ninguém. Foram por conta própria. Não falaram conosco. Você percebeu que a igreja não era bagunça? Não é porque a igreja estava nas casas que a igreja era uma bagunça, não era. Existia ordens, existia regra, existia um concílio a quem as pessoas prestavam conta. Aí, mais uma vez, você já acaba com aqueles desigrejados. O desigrejado vai prestar conta para quem? Aqui tinha quem prestar conta. Tinha os apóstolos, os presbíteros, a liderança da igreja. E assim que de fato deve ser. A igreja deve ter ordens. Há um corpo de líderes que representa a liderança ali da igreja. E reparou que a escolha que eles fizeram não foi tipo assim, olha, levar uma carta lá, manda qualquer um. Escolhe 2 que está mais à toa aí, manda levar a carta. Não foi assim. Olha o que vai dizer o versículo 25 e 27. Pareceu-nos bem, tendo chegado em um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com o nosso amado Barnabé e Saulo. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que têm arriscado a vida. Ou seja, para se fazer um serviço até então um pouco simples, ser apenas o mensageiro, levar uma carta e lê-la, eles dizem, peguem homens que deem bom testemunho, que de fato se afadigam no trabalho do Senhor, que arriscaram suas vidas em prol do trabalho do Senhor. Não sei se você se lembra, lá em Atos capítulo 6, diz a Escritura que os discípulos, os apóstolos, não estavam conseguindo distribuir os mantimentos diários, e então eles precisam escolher homens que fariam esse serviço, distribuir cesta básica. Aí a qualificação que Pedro coloca, mas esses homens precisam ter boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para distribuir cesta básica na igreja. É assim que tem que ser. A santidade, ela não deve vir apenas do pregador, ou daqueles que ministram no louvor, mas ela deve ser de todos. E deve haver zelo até nas mínimas coisas. Como pode não ter zelo com as coisas de Deus? Sabemos, esse salão aqui não é igreja. Ele se torna igreja quando nós nos reunimos aqui como corpo de Cristo. Só que nós precisamos mantê-lo. Para quê? Para que as nossas reuniões continuem.
Às vezes a pessoa não tem cuidado nenhum, bagunça, não está nem aí para nada. Não consegue ter zelo nem com coisa material, quanto mais com coisas espirituais. É necessário que haja zelo por parte de todos. Segundo, nós vamos ver a decisão do concílio. Talvez seja a parte mais interessante. Versículo 28 e 29, vai dizer assim a palavra do Senhor. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas necessárias. Aí eles vão dizer o que era para levar para os crentes gentios de Antioquia. Que vos abstenhais da carne de animais sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Fareis bem se vos guardais dessas coisas. Fazemos votos que seja tudo bem entre vós. Primeiro, você percebeu que não foi uma decisão meramente técnica? Diz a Escritura que eles falam assim, pareceu bem a nós e ao Espírito. Ou seja, nós procuramos na Escritura, nós oramos para que Deus de fato pudesse dar direção daquilo que nós estaríamos escrevendo para vocês. Então aqui não é meramente uma decisão de homens. Deus guiou essa decisão. Por isso vocês devem, de fato, ter em alta estima. Pareceu bem a nós e ao Espírito. E ficou decidido que os gentios, eles estariam desobrigados do rito da circuncisão, que era o que esses homens estavam dizendo. Lembra que era como se fosse a fimose de hoje em dia, né? Cortar ali o prepúcio do órgão masculino. Então os gentios estariam desobrigados do rito da circuncisão e também de obedecer às leis dietéticas de Levítico. Vocês não precisam obedecer essas coisas. Porém, vocês deveriam se abster de algumas coisas para não criar barreiras ao relacionamento entre crentes judeus e crentes gentios. Eles dizem, vocês não estão obrigados a cumprir a lei de Moisés. Porém, há algumas coisas que vocês de fato devem fazer para não criar essa barreira. E o que eles deveriam evitar? Exatamente aqui no verso 29. Carne de animais sacrificada aos ídolos, sangue, carne de animal sufocado e da imoralidade sexual. Por que eles listam essas coisas? Porque eram coisas abomináveis para os judeus. Abomináveis. Então, por conta disso, eles listam essas coisas. É claro, né? A imoralidade sexual aqui, provavelmente eles estão fazendo referência àqueles cultos pagãos da Grécia, onde haviam as ninfas, as prostitutas cultuais. De fato, meninas eram ensinadas desde pequenininha, criadas para servir a Deus Afrodite no culto a Afrodite. Como? Relação íntima. Assim era o culto. Então, em relação a essa parte da imoralidade sexual, possivelmente está dizendo em relação a esses cultos pagãos que existiam na época. E John Stott, quando ele vai comentar a respeito desse texto, ele diz que talvez a melhor forma de interpretar essas 4 exigências aqui é você ver que elas estão ligadas a Levítico 17 e Levítico 18. Levítico 17 vai falar a respeito da dieta, dos animais que pode e não pode comer, e Levítico 18 vai falar a respeito das relações proibidas. Basicamente, o que ele vai dizer são relações consanguíneas, parente, primo, mulher do pai, que não seja mãe, claro, né? É por isso que Paulo vai dizer isso lá em Coríntios também, né? Há quem se atreva a ter relação com a mulher do próprio pai. É isso aqui que é abominável, que ele está dizendo em relação às relações sexuais proibidas. Mas a questão é, em relação à dieta, há ainda coisas que eu e você não podemos comer? Há coisas que, mesmo sendo cristãos, nascidos de novo, lavados pelo sangue do Cordeiro, há coisas que eu e você não podemos comer, mesmo dando ações de graça. Lembra quando Pedro tem aquela visão? Pedro tem a visão do lençol vindo do templo. Cuidado. Olhe para cá, por favor. Pedro tem aquela visão do lençol descendo com toda sorte de animais puros e impuros. Aí Deus diz para Pedro, Pedro, mata e come. O que Pedro responde para Deus? De jeito nenhum, Senhor. Está desviando? Eu não falo está desviando, né? É quase isso, né? De jeito nenhum. Como? Jamais entrou nada impuro na minha boca. Não, eu não vou comer. Aí a voz fala de novo. Mata e come, não considera impuro aquilo que Deus purificou. Na verdade, o problema não era nem a carne que se comia. Não há problema com aquilo que se come. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, olha o que ele vai relatar. Comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência.
Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que vos for servido, sem nada perguntar por motivo de consciência. Mas, se alguém vos disser, isso foi oferecido em sacrifício, então não comais por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. Não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro, pois, por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? Olha o que Paulo está dizendo, é um complemento a este texto. Se você for a algum lugar, algum mercado, alguém oferecer alguma coisa para você, come tudo que eles colocaram na mesa. Eu sei que muitos levam isso aqui literalmente, né? Come tudo. Uma vez estava na casa de uma irmã, o meu filho comeu até a fruta que era de isopor. Sabe aquelas frutinhas da mesa para enfeitar? A Heitor já está seguindo isso aqui à risca, né? Comendo de tudo. Mas quando ele diz comer de tudo que vos foi oferecido, não fica perguntando de onde veio, quem que fez. Não, simplesmente come. Uma vez eu estava numa confraternização, não era confraternização, né? Chamaram para ir lá. E eu só sei que de crente só tinha eu com a minha esposa. E eu acho que é muqueca, aquele negócio que faz com frutos do mar, essas coisas assim, pimentão, um monte de coisa, né? Acho que é muqueca. Ô negócio gostoso. Puxa vida. O rapaz fez, eu falei, nossa, maravilhoso isso aqui, gente. Daí a irmã que estava com a gente veio e falou assim, pastor, sabia que o cozinheiro é macumbeiro? Eu falei, sério? Ela é? Eu falei para ela, você vê algum problema? Ela, eu não. Eu também não. Mandei bala no negócio, estou preocupado. Irmã, tá vendo? Quando Deus quer servir seus profetas aí, manda até macumbeiro fazer comida. Tem problema nenhum com isso. Quem faz? Da onde que pegou? O que que fez? Não, sem problema nenhum. É o que Paulo diz, coma sem perguntar. O que é pecado de fato é você comer num ambiente de culto pagão. Isso aqui, toda a Escritura vai condenar. Por exemplo, você comer algo junto com o povo pagão, no lugar de culto a eles, isso a Escritura diz que é condenável. Aqui em Pedro nós temos caminho do Ribeirão Grande. Ribeirão Grande? Caminho do Ribeirão Grande, a fazenda do Hare Krishna. Quem já foi lá? Já foram? Eu já fui pedalando com os irmãos lá. Lá tem a famosa coxinha de jaca. Na hora que eu vi o nome, deve ser horrível esse negócio, coxinha de jaca, né? Falei, vamos experimentar. E não é que era bom o negócio? Bom. Pastor, há problema comer coxinha de jaca lá na fazenda do Hare Krishna? Nenhum. Haveria um problema comer a coxinha de jaca no culto do Hare Krishna, daí tinha um problema. Ou, por exemplo, já deram doce para mim, depois que eu comi tudo, falaram, pastor, você quer São Cosme e Damião? Eu falei, já foi. Há algum problema comer doce que fulano lá ofereceu para São Cosme e Damião? Nenhum. Você não pode fazer isso na missa. Na comunhão, juntamente com os católicos. Aí a Bíblia diz que passa a ser errado. O que é pedido então aos gentios é que, num ambiente com os judeus, que eles pudessem se abster de galinha cabidela, que você coloca de fato, né, o sangue da galinha para misturar ali, sarapatel, x-bacon e outras coisas ali. E essas coisas, eles teriam que se abster por amor à comunhão com aquele povo. Não que é algo que, ora, a partir do momento que você comer aquela galinha cabidela com sangue, Satanás entrar em você. Não é isso, não. É só para que pudesse ter comunhão. Ora, como o povo a vida inteira foi criado desse jeito, vocês devem fazer o quê? Se abstenham. Não façam. Em refeições com os gentios e judeus, aqueles que têm uma fé maior devem abrir mão de coisas que até então são lícitas. Não é pecado. Gente, se comer x-bacon fosse pecado, eu acho que seria... eu ia continuar com esse pecado o resto da vida, viu? Todo dia pedir perdão quando eu comesse. É bom demais. Mas é só esse problema que eles querem resolver. O problema é da comunhão. O que Paulo está dizendo é que alguns judeus convertidos ainda não conseguiram entender que eles podiam comer de tudo. Logo, por amor a esses fracos na fé, aqueles gentios deveriam se abster de comer essas coisas para que simplesmente pudessem ter comunhão. Romanos capítulo 14, acho que eu coloquei ali. Romanos 14, versículo 1, vai dizer assim: acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo, e o outro, que é fraco,
come só verduras e legumes. Quem come, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue quem come, pois Deus o escolheu. Ou seja, até hoje, né? Lá no grupo, lá na enquete que eu coloquei a princípio, a última vez que eu vi, deu meio a meio. Metade falou que podia comer, metade falou que não podia comer. O que a Escritura diz? Aqueles que acham que não pode comer, deixa eles. Se você estiver com eles, não coma por amor a eles. Mas não fique se vangloriando, seu fraco na fé, hein? Tem que crescer muito para chegar no meu nível. Não é isso. Por amor ao outro, devemos ceder. Se eu comer carne escandaliza meu irmão, como Paulo vai dizer, não, eu deixo de comer carne. Uma vez, tinha uma irmã, ela, anos de adventismo, ela veio para a nossa igreja, eu acho que teve uma vez ela estava em casa, alguma coisa assim, eu fui tentado, né, falar para minha esposa, faz torresmo, quero ver o que ela faz. Só que óbvio, né, não ia fazer isso. Porque se ela vê a vida inteira do adventismo, que tem essas dietas basicamente até hoje, o que a Bíblia diz é que nós devemos aceitar o fraco até ele aprender a amadurecer, e não ficar tentando a pessoa. Justo Gonzalez, explicando esse texto, ele vai dizer assim, o propósito da decisão não é dizer aos cristãos que a lei só é válida nesses 4 pontos. O propósito é mais propriamente encontrar um meio pelo qual os cristãos gentios possam juntar-se aos judeus sem violar a consciência destes. Então, aquela carta que eles escrevem é simplesmente para que haja comunhão e a igreja seja uma só, sem ofender a consciência daqueles outros que ainda eram fracos. Por isso que quando a igreja se tornou mais gentia do que judaica, essas coisas aqui não são nem necessárias falar mais. Por exemplo, a nossa igreja é uma igreja gentílica. Gentílica em que ponto? Não tem ninguém de cultura judaica aqui. Ninguém, pelo menos que eu saiba, ninguém. Nós viemos do mundo, gentil. Então, eu nem precisava ficar falando isso aqui. Ó, pessoal, x-bacon, galinha cabidela, não pode, não pode, não tem problema nenhum. Coma tudo que você quiser. Tudo. Dá ação de graças, agradece ao Senhor e come. Todavia, a partir do momento que chega um judeu, que a vida inteira foi criado nessas dietas aqui, aí eu e você, por amor, devemos nos abster. E terceiro, para encerrar, considerações finais. Prestem atenção. O Evangelho, ele não negocia a sua essência. Mas ele também respeita a consciência de outras pessoas. Não vamos jamais negociar aquilo que nós temos convicção. Foi exatamente o que Paulo e Barnabé fizeram. Não. Isso aqui nós vamos brigar por causa disso. Todavia, respeitando a consciência do outro também. A salvação ela é unicamente pela fé em Cristo. Isso é uma verdade absoluta que nós não negociamos. Porém, a cultura, as leis dietéticas, como nós lemos aqui, relacionadas a comer aquelas coisas, aqueles homens respeitaram aqueles irmãos, porque a vida inteira eles aprenderam de uma forma. Então era necessário um certo tempo para que a pessoa mudasse os seus hábitos e passasse a entender. Você que veio do catolicismo romano, assim como eu quantas vezes depois de crente, eu passo na frente de uma igreja católica, na frente do cemitério, por que eu estou fazendo isso? Nossa, é porque é o hábito, a vida inteira fazendo a mesma coisa. Agora nós vemos que aqui no Concílio de Jerusalém, eles conseguiram de fato uma dupla vitória. Por quê? Primeiro, a vitória da verdade. Eles confirmaram aquilo que eles criam. A salvação é apenas mediante Cristo, mais nada. Não há adições. Cristo e apenas Ele. Mas eles também conseguiram a vitória do amor. Para quê? Para conseguir preservar a comunhão da igreja. Você percebe que Paulo, ele era forte na fé, mas ele era manso em relação ao amor às outras pessoas. Você vê, Paulo, ele tinha um coração totalmente quebrantado para os assuntos não essenciais, mas ele era totalmente duro, rígido, naquilo que era fundamental no cristianismo. Não abria mão de jeito nenhum. Ou, né, como diz Agostinho, no essencial unidade, no não essencial liberdade, mas em tudo amor. E eu creio que de fato assim a igreja deve pensar. Podemos ter divergências naquilo que não é essencial? Óbvio que podemos. Devemos. Na verdade, é até bom que haja divergência. Como já disseram, toda unanimidade é burra. Então, naquilo que não é essencial, a liberdade. Eu lembro quando eu preguei Apocalipse aqui, quando chega na parte de
pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, pós-milenista. Não há consenso na igreja. Não há. Há liberdade, porque de fato os textos são difíceis. Mas quanto ao plano de salvação, a morte vicária de Jesus Cristo, confissão de pecado e um só mediador entre Deus e os homens, quanto a isso, não há divergência. Resumindo, a decisão do concílio, eles disseram o seguinte: olha, os judeus não exijam a circuncisão dos gentios e os gentios aprendam a se abster de coisas lícitas por amor aos seus irmãos judeus. E essas regras não têm nada a ver com salvação, mas era necessário para que houvesse harmonia, para que houvesse unidade. E era exatamente aquilo que Paulo fazia. Lembra quando Paulo dizia assim? Fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me de judeu para com os judeus, de sem lei para com os sem lei, para que de algum modo pudesse ganhar pelo menos alguns. Pastor, então Paulo era meio duas caras. Perto dos judeus ele era um e perto dos gentios outro? Claro que não. Paulo sabia se portar dos dois lados. Se ele estava entre os judeus, Paulo não comia carne de porco. Estava entre os gentios, torresmo na veia. E manda bala. Não havia problema nenhum em relação a essas coisas. Portanto, a decisão aqui do primeiro concílio, ela diz que nenhuma dessas coisas interfere na salvação ou impede alguém de ser membro da igreja de Cristo. Seja circuncisão, seja comida, mas elas podem atrapalhar a comunhão. Por isso a importância de se manter a unidade. Se determinadas coisas hoje atrapalham a nossa comunhão com os irmãos, ainda que sejam coisas lícitas, o que a Escritura diz é que nós devemos nos abster por amor ao outro, seja comida, seja bebida. Por exemplo, a Bíblia não condena o fato de beber sem se embriagar. Não estou dizendo que isso aqui, né, é uma brecha para você encher a cara Natal e Ano Novo, claro que não, né? Mas se há algumas pessoas que ainda se escandalizam, você, por amor a essas pessoas, deve evitar. Não faça. Muito menos, né, expor para todo mundo ver. Se determinadas coisas quebram a comunhão, abra mão, exercite o amor. Se determinadas coisas fazem o irmão tropeçar, o que a Escritura diz é que nós devemos deixar de lado. Sim, aquilo que é permitido, que é lícito, abra mão. E se nós queremos ser uma igreja unida, é necessário que venhamos aprender a renunciar a coisas secundárias. Porque se você não consegue renunciar coisas triviais, secundárias, se você não consegue, diante de uns irmãos, deixar de comer determinada comida, porque, se ele é fraco na fé, o problema é dele, eu vou comer. Que cristianismo é esse? Que você não consegue nem pensar no irmão com amor, com compaixão, até que ele entenda melhor. Se você já tem esse entendimento, joia, louvado seja Deus por sua vida. Mas é importante que venhamos de fato aprender a renunciar coisas lícitas, porque aquilo que é pecado você sabe que tem que renunciar. Mas a Bíblia diz que aquilo que por vezes nos é permitido, é necessário, por amor ao irmão, a gente também abrir mão. Amém, meus queridos?